Salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, mais um... Opa! Vocês ouviram esse barulhinho maneiro aqui, ó? Escape Rio, dá uma olhada no rótulo ali atrás. Escape Rio. Falando sério, rapaziada, cervejaria da minha família, né? Sempre que eu venho aqui na minha antiga casa, né? Onde eu morava, junto com a minha família, minha tia, minha prima, meu tio, né? Então, porra, sempre divulgo aqui a cerveja. Dá uma... Escuta. Que isso, pai? Escape Rio, choperia, tá? Tem no Arpoador, né? Lá no Ipanema Harbor, né? E também no Aerotown, aqui na Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna, muito próximo aqui ao Rio Sport Center e ao aeroporto de Jacarepaguá, beleza? Chega lá em qualquer um dos dois estabelecimentos e fala, ó, sou seguidor do Brownie, sigo o Brownie Fogo, sigo o Brownie TikTok, tanto faz, né? Manda lá, que você consegue um descontinho maneiro, pelo menos 10%, fechou? Tamo junto, rapaziada, o negócio é o seguinte, deixa eu tomar um gelinho primeiro, né, ninguém é de ferro. Sim, peguei esse copo aleatoriamente, peço desculpas pela minha deselegância, é um copo de refrigerante e eu estou tomando gelinho nele. Mas temos assuntos muito importantes para tratar aqui, né, não só sobre o assunto polêmico, cara, que eu nem considero tão polêmico assim. Eu acho que tem muita gente levantando ênfase de uma maneira exagerada, como, assim, eu trato como uma situação normal de desavença e eu só acho que alguma coisa esteve errada e eu vou falar o quê. Mas antes, falando um pouquinho sobre os dois resultados que aconteceram majoritariamente nesta Série B, nessa quinta-feira, tá legal? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente teve os dois jogos ao mesmo tempo, Cruzeiro e Operário jogando em Sete Lagoas, Vasco da Gama e CRB jogando em Alagoas, né? Quase igual. O Vasco abriu o placar e tomou um empate, faltando 2 minutos para o fim do jogo, aos 47 do segundo tempo, tomou um empate do Renan Bressan, né? 1-1, CRB e Vasco da Gama. O Cruzeiro saiu na frente, o Operário empatou o jogo, e aí num jogo absolutamente polêmico, né, cara? O Cruzeiro marcou um gol no último minuto do jogo, 2-1, e aí todo mundo já tava comemorando, caramba, o Cruzeiro chegando a 32 pontos, o negócio começou a ficar sinistro pro Cruzeiro, mas aí, né, o gol foi anulado, foram mais de 10 minutos para anular o gol do Cruzeiro, que nitidamente o jogador do Cruzeiro arrasta a bola com a mão, né, dá o passe, o companheiro dele faz o gol, e aí, cara, tava realmente irregular, e o Cruzeiro empata o jogo. Ao meu ver, foram dois resultados ideais para aquilo que o Botafogo, tipo, é claro que a questão não é o Botafogo torcer ou não, a questão é o Botafogo fazer a sua parte, não tenha dúvida disso. Mas agora, o Vasco é um time que a gente não quer, é muito importante, Vasco e Cruzeiro. O Vasco nesse momento tem 33 pontos e o Cruzeiro agora chegou a 30. É muito importante que esses dois times, pela camisa, né, pela tradição, pela história, em algum determinado momento daqui a algumas semanas voltaremos a ter torcedores no estádio, né? Então a pressão vai ser muito maior, né? Vai ser muito mais difícil jogar contra um Vasco em São Januário do que jogar contra o CRB, jogar contra o Brasil de Pelotas, enfim. É muito importante que o Botafogo, assim, o botafoguense, né, no geral, né? O Botafogo tem que trabalhar, né? O botafoguense torça para que esses dois times, o Cruzeiro e o Vasco, que são dois times grandes, assim como o Botafogo, não comecem a querer reagir, né? Tipo, porra, vamos começar a pontuar, vamos começar a ganhar, vamos começar a encostar no G4. Isso é muito importante. E a vitória de Cruzeiro e Vasco seria, assim, aquele negócio que, porra, a gente vai ter adversário à altura no fim do campeonato. Inclusive, se eu não me engano, o próximo jogo é entre Vasco e Cruzeiro, né? Enfim, não me lembro. E o Operário e o CRB mais ainda, porque o CRB tá em 4º lugar. E o Operário também é um time que tá ali na parte de cima da tabela, brigando, né? Querendo, né, encostar no 4º colocado. Então é muito importante que nenhum desses times fizesse 3 pontos. 1-1 num jogo, 1-1 no outro. Cada time somou 1 ponto. Então, oportunidade maravilhosa, não vou dizer perfeita, porque para ser perfeito, o Botafogo tem que fazer com que isso seja perfeito. Mas é uma oportunidade maravilhosa para daqui 2 dias a gente está comemorando mais 3 pontos do Botafogo. Contra o Náutico, que também é um adversário direto, certo? É mais um jogo de confrontantes diretos. Então, o Botafogo vencendo o Náutico seria absolutamente fantástico. O Botafogo seria mais um passo para o Botafogo não só colar no Goiás e no Curitiba, como também se distanciar de CRB, Guarani, Náutico, evidentemente,
Avaí, que também joga, né? Vasco, Cruzeiro, Operário, enfim, é isso. E agora a gente vai aqui pro principal assunto, né, cara? Principal ponto aqui nesse momento, né? Tenho algumas questões de gestão para falar com vocês, mas vou deixar para depois. Eu quero falar aqui um pouquinho dessa polêmica do Fernandão, tá? A notícia de momento, termômetro de momento, hoje mesmo, hoje à tarde, a gente teve a confirmação por parte do jornal O Dia, né, cara, do jornalista Vene Casagrande, né, cara, da galera, falando que o Fernandão só faltava realmente a assinatura do contrato, que o cara fez exame médico, e aí quando o cara faz exame médico é porque realmente tá acertado, né? Um cara não faz exame médico dentro de um clube, das dependências, ou, enfim, num parceiro de um clube, se a parada não estiver muito bem encaminhada, né? E aí hoje, agora à noite, o GE. Globo publicou que a negociação com o Fernandão emperrou, né? E o termômetro atual é de que há uma desistência do Botafogo, tá? Não vou cravar se o Fernandão vem, se o Fernandão não vem, mas a ideia atual, o termômetro atual é de que o Botafogo não vai contratar o Fernandão, tá? E aí eu explico por quê. O Botafogo, ele decide, né, há um colegiado, e eu já falei que eu tenho um problema com isso, porque eu acho que tem que ser decidido em castas, né? Eu acho que o diretor executivo tem que trabalhar em prol do futebol, o CEO tem que trabalhar em prol da execução das finanças e da administração do clube, e o presidente do Botafogo, evidentemente, tem que ter uma decisão muito, assim, ele tem que ter uma participação, né? O que eu sei é que a contratação é um pedido do técnico Anderson Moreira, né? E o Anderson é um cara que está com uma certa moral no Botafogo, pelos resultados que vem apresentando, e aí muito por conta disso foi levado em conta. O Fernandão chegaria para poder jogar apenas em novembro, por conta da suspensão provisória. Ele não foi julgado ainda, enfim, por instâncias mais fortes pelo doping dele. E aí vamos dizer que, o Fernandão tá liberado para jogar. Vamos dizer que ele é julgado em outubro, e aí o cara fica um ano suspenso. Aí o Botafogo vai gastar 2 meses de salário à toa. Tem isso, né? E aí, o CEO Jorge Braga teria sido um dos caras contra, né, essa contratação. E aí existe ali um colegiado para decidir, né? E o Eduardo Freeland era a favor, né, pelas informações que constam. E aí, cara, a minha opinião é a seguinte, vamos lá, pra minha opinião do Brownie. E a opinião do Brownie, foda-se, é só a opinião do Brownie. Eu não sou ninguém, não sou diretor, não sou especialista em futebol nos termos práticos. Eu sou um cara que eu sou um comentarista, estudo futebol, mas nunca trabalhei num clube, nunca estive nos bastidores de um clube, espero um dia estar, né, mas não é o meu caso. Então a minha opinião, foda-se, né? Então eu acharia o Fernandão uma contratação interessante, uma oportunidade de mercado. Acho que ele chegando por um salário 15 mil reais por mês, né, cara, pro cara treinar, se qualificar, jogar alguns joguinhos ali em novembro e aí chegar na pré-temporada tinindo fisicamente, eu apostaria, eu aprovaria, entendeu? Mas agora, eu entendo totalmente o argumento de alguém que tá prezando pelas contas do Botafogo vetar. Primeiro, que é um cara que tem 34 anos e tá desde fevereiro sem jogar. Não é a mesma coisa que um cara de 20 anos que recupera o físico em semanas. A gente tá falando de um cara de 34 anos, né? Um cara que, já rodou o mundo todo, já rodou o Brasil inteiro, né? Já teve lesão. E aí, como é que você recupera um cara 7 meses sem jogar, né? Fisicamente. Segundo ponto, doping, né? Vamos dizer que o Botafogo paga o salário do cara outubro, novembro, dezembro, maneiro. Aí chega o momento dele estrear, janeiro, a FIFA julga ele, o cara fica 2 anos suspenso. E aí? O Botafogo vai ter colocado no bolso Fernandão, sei lá, 80 mil, 60 mil reais. Então, eu tô chutando aqui, tá? Isso não é valor certo. Mas é um dinheiro que o Botafogo gasta. Um dinheiro que pode ser revertido em estrutura, tecnologia, você pagar uma rescisão de um jogador. Então, todo o dinheiro é válido. Não existe valor irrisório pro Botafogo. Então, assim, se o argumento do CEO é esse, putz, cara, o maluco não joga desde fevereiro, o cara, né, tem a questão do doping, né, é um cara que a gente não vai ter potencial de venda, tipo, a gente vai comprar e não vai poder revender, porque o cara já tem 34 anos, embora seja importante você ter um cara mais experiente, mas eu não concordo. Beleza, é um ponto dele, né, e é um cara que tá prezando muito pelas contas do Botafogo.
Concordo com muitas coisas que ele fala, discordo de algumas, como por exemplo, quando ele foi favorável à venda do PV. Eu ainda sou totalmente contra o que o Botafogo fez na situação do Paulo Vitor, na venda dele. Embora conta, paga salário, sou totalmente contra a venda do PV. Né? Até hoje, né? Para mim o PV era para estar no Botafogo. Mas agora, é um argumento válido. Para mim não é igual a do PV. A do PV para mim é inadmissível. Essa do Fernandão, embora eu discorde, eu acho válido. Eu acho que quem tá lá dentro sabe mais que eu e beleza, né? Sou fã do Fernandão a termos nível quem tá brigando para ficar na Série A no Brasil, tá? Gosto muito da carreira dele, da trajetória, da volta por cima dele. Acho um cara de raça, um cara que veste a camisa, um cara que vai pra porrada, um cara que mete gol. Gosto muito, eu sou centroavante, né, mano, de pelado, sou ruim, mamento meus gols. Então gosto muito de um centroavante, aquele cara que mete o pivô, o cara alto, mete gol de cabeça. Eu gosto muito desse tipo de jogador. Mas agora, é óbvio que a gente tem que entender a questão do mercado do Botafogo, né? A única coisa que eu acho que foi falha e que pode ter irritado um dos principais credores do Botafogo, que é o Eduardo Duran, que já emprestou dinheiro pro Botafogo, já colocou o jogador no Botafogo, e irritar credor nunca é bom, é o fato do Botafogo ter fechado com o atleta, ter feito o cara fazer exame, tá na ponta do lápis a assinatura, e aí, opa, damos pra trás, desistimos. Isso pega mal com o atleta, isso é desrespeitoso com o atleta, isso é desrespeitoso com a assessoria, com o staff, com o empresário do jogador, né? Isso não é legal, né? Então, isso pode fazer até pegar mal pro Botafogo no mercado na hora de contratar, né? Então, não é legal. Só que agora, quem é que deu o aval pro Fernandão fazer exame médico? Quem é que deu o aval pro Fernandão, ó, tu vai jogar no clube, daqui a pouco tu vai assinar? Isso tudo, claro que tem que ser muito bem visto lá dentro, internamente, né? Porque se deram esse tipo de aval e aí mudaram de ideia depois, eu não acho muito legal, né? Mas se avisaram uma coisa pro Fernandão e a parada não tava tão decidida desde sempre, aí eu acho que é aquilo, né, cara? A gente vai viver com essas pedras no sapato no Botafogo. A gente sabe que a estrutura pode estar melhorando, a gente sabe que a questão com o CEO, com o diretor comercial, né, com a galera que tá aí tocando administrativo e financeiramente o Botafogo, a parada pode estar melhorando, mas a gente ainda vai ver algumas coisas um pouco desencontradas e, ao meu ver, isso tem muito a ver com essa desavença. Ainda é um tabu para o Botafogo entender o que é do futebol, o que é do ramo do futebol, para o Freeland resolver, porque ele é um cara da área do futebol, e o que é para o CEO resolver, porque é um cara do ramo empresarial, administrativo e financeiro. No que um pode se meter e no que o outro não pode. Ainda é muito paradoxal, ainda é muito tênue, né? Aquela parada que fica balançando de um lado para o outro. Então, é uma coisa que com o tempo, na prática, o Botafogo vai resolver. Mas se for em prol da profissionalização, a gente até entende, embora a gente não concorde, tá bom? Gente, tá bom? Beijão, um abraço. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. E é isso, valeu? Fui! Ih, porra, óbvio, né, papai? Tomar um gelinho, sempre bom. Como eu vou treinar amanhã de manhã, 7 da manhã, eu não sei. Mas, enfim, chopp escape, não se recusa. Valeu? Vou colocar aqui na descrição. Valeu? Tchau, tchau.